Sopra, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Aleluia. Quando se sentem amados pelo Espírito Santo aqui, a palavra de Deus diz que o amor de Cristo é derramado em nós, em nossos corações, pelo Espírito Santo. Ele é poderoso, Ele se move neste lugar. Ele se move neste lugar. O Senhor preparou uma mesa para cada um do tamanho da fome de cada um. Qual é o tamanho da tua fome? Tem alguns que estão muito famintos. O Senhor vai preparar uma mesa gigante com tanta coisa maravilhosa, mas Ele vai te dar conforme a tua fome, querido. Eu creio nisso em nome de Jesus. Isso é uma noite de libertação, uma noite de encontro com Jesus. Não existe nada mais precioso. Você é precioso para Jesus. Esses dias eu estava meditando em Apocalipse 4. Uau, pastor, meditar em Apocalipse, eu acho um dos livros mais fantásticos, mais maravilhosos. Ali mostra o reino de Cristo prevalecendo sobre todas as coisas. Nenhum poder maligno, nada pode resistir ao poder do leão da tribo de Judá, o rei dos reis. Eu estava meditando no capítulo 4, quando João não tinha porta alguma para entrar. Ele estava num lugar deserto, uma prisão do Império Romano, chamado Ilha de Patmos. Ele estava lá pelo poder, pela pregação, por causa da pregação do Evangelho, e ele não tinha para onde ir, que eles eram uma ilha. Se ele tentasse nadar, ele morria. Mas sabe aonde Jesus abriu uma porta? No céu. Ele falou assim: sobe aqui, João. Sobe aqui, João, eu quero te mostrar coisas tremendas, formidáveis. Diz que João subiu. Sabe o que eu fiquei impressionado? Diz que nesse lugar tem um trono no centro do céu. Tem mais 24 tronos dos 24 anciãos. E diz que esses 24 anciãos, eles depositam as suas coroas diante de Jesus, em honra, em agradecimento, em reconhecimento de quem Ele é. E existem 4 seres espirituais que a Bíblia fala que são cheios de olhos por dentro e por fora, e a beleza que emana de Jesus faz com que eles eternamente, o tempo todo, exaltem, dizendo: Tu és santo, 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 santo. E João vendo tudo isso, e tem arcanjos, anjos, querubins, serafins, seres espirituais. E sabe o que me impressionou? Nem um desses seres maravilhosos Jesus chama, o Pai chama de filho, mas a nós Ele chama de filhos. Aqueles que se entregaram a Jesus, aqueles que confessam o nome de Jesus, aqueles que reconhecem a Jesus. João 1,12 fala: a estes Deus o Pai deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Quantos filhos nós temos aqui? Levanta a sua mão. Que privilégio tremendo, que glória, que graça, que maravilha isso, querido. Nós temos essa graça de podermos participar dessa filiação poderosa. Hoje eu queria falar sobre nós somos a resposta, assim como Jesus foi a resposta de Deus para todos os dilemas da humanidade. Nós somos a resposta em Cristo Jesus. Quando Jesus ele ressurgiu dentre os mortos, ele se apresentou para os seus discípulos lá em João 20:21. Ele falou assim: assim como o Pai me enviou, presta atenção nisso, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Ou seja, assim como Jesus foi a resposta, nós somos a resposta. Assim como Jesus ele se levantou, o Filho de Deus se manifestou para destruir, desfazer as obras do diabo. Para isso ele levanta os seus filhos também, para desfazer as obras do diabo. Quantos creem nisso? Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo lá em Atos capítulo 3, Atos dos Apóstolos. Só antes de nós entrarmos nesse texto, eu queria parabenizar todos os trabalhadores. Hoje
nós estamos comemorando o dia do trabalho. Eu não gosto muito dessa palavra trabalho, não pelo ofício, enfim, mas eu não gosto por causa da origem da palavra. Essa palavra em português vem de tripalium, que era um instrumento de tortura. Tripalium, trabalho. Então, às vezes nós falamos em trabalho, nós já imaginamos algo que é quase que uma tortura. Não, mas nós entendemos que Deus ama o trabalho, né? Quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, Ele falou: vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que cuidar, vocês vão ter que zelar. Então, meus parabéns, e que vocês sejam abençoados nos lugares onde vocês exercem ministério também. Eu creio que nós, queridos, nós não estamos desvinculados do reino. Aonde nós estamos, nós somos agentes de resposta, amém? Se você é médico, seja um médico que dá respostas do céu. Se você é dentista, seja um dentista que faz brilhar a glória de Deus na vida dos seus pacientes. Se você, enfim, exerce qualquer outra profissão, que você entenda que no lugar onde você está lá para manifestar a glória do Senhor através da sua vida. Quantos recebem isso em nome de Jesus? Então, seja um agente de transformação aonde quer que você esteja, amém? A palavra de Deus, antes de nós entrarmos em Atos, diz que Jesus, Ele viu, lá em 53:11, Isaías 53:11, Ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Jesus viu o fruto de seu penoso trabalho, e Ele se refere à igreja. Nós somos este fruto, e Ele fala assim: e Ele ficará satisfeito. Então seja uma igreja, né? Quando nós falamos seja uma igreja, eu não creio que esse templo, a igreja, nós reunidos aqui neste lugar junto, nós somos igreja, amém? Quantos creem nisso? Nós somos igreja. Então seja a satisfação do seu Senhor aonde quer que você ande. Quantos recebem isso em nome de Jesus? Se você recebe isso, dê um aplauso para Jesus. Fale: obrigado, Senhor, pelo lugar de ação que o Senhor tem me colocado. Eu te louvo e te agradeço, porque amanhã eu tenho um trabalho, e eu quero declarar: você que está procurando emprego, o Senhor vai abrir portas de emprego essa semana, amém? O Senhor vai abrir portas de trabalho, em nome de Jesus. Então abra comigo lá em Atos dos Apóstolos. Também nós poderíamos dizer Atos do Espírito Santo. Eu não sei você, mas cada vez que eu termino de ler Atos dos Apóstolos, eu vejo um livro assim que tem um começo, tem um desenvolvimento e não tem um fim, né? Teoricamente acaba no 28, mas a gente fica assim: uau, parece que está faltando algo. Sabe por que está faltando algo? Não é que está faltando algo, é porque o Espírito Santo, Ele continua a escrever o capítulo 29 nos nossos dias, através da tua vida e da minha vida, amém? Através da vida de uma igreja comprometida com Jesus Cristo. Ele fala assim: filho, nós estamos escrevendo junto, eu e você. Nós podemos ver a ação do Espírito Santo em todas as páginas, de uma forma marcante na vida desses personagens de Atos dos Apóstolos, e nós podemos declarar e ver a vida do Espírito Santo sobre cada um, aonde quer que você ande, que você brilhe a luz de Cristo. Quando vocês recebem isso, brilhe a luz deste Senhor. Então nós vamos aqui para o capítulo 3, que diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para orar. Fala assim comigo: para orar. E era 3 horas da tarde, estava sendo levado também um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa. Não é à toa que aqueles que são agentes de mudança no mundo são chamados aqueles que têm os pés formosos. Como formosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova. Tem alguém com pés formosos aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus. Pés formosos, aqueles que aonde quer que estejam anunciam. Não são boas novas, porque não existe plural para isso. É boa nova, é Jesus. É Jesus a resposta para toda a humanidade, em todas as instâncias. É Jesus, não outra coisa. Só Ele é a verdade, o caminho e a vida. Então estavam lá. Esse paralítico também era colocado à porta formosa
para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Olhou firmemente. Pedro e João olharam firmemente para este rapaz. Sabia que tem uma diferença entre ver, olhar e enxergar? Olhar é quando você presta atenção nas pessoas. Olhar é quando você olha vendo a dignidade das pessoas, quando você olha a possibilidade daquilo que Deus quer fazer em você. E simplesmente enxergar é só quando os seus olhos passam perifericamente e sabem que está ali, mas você não dá bola. Então aqui diz que eles olharam, eles se importaram com a situação daquele homem que estava ali, não sabemos quanto tempo, mas muito tempo. E diz que este homem olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: olha, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. O que você tem? O que nós temos? Isso eu te dou. Aquilo que está em abundância no meu coração, aquilo que habita em mim. A palavra de Deus diz em Colossenses 3:14 que a palavra de Deus habite em nós poderosamente, amém? É isso que havia no coração, na vida destes homens. Então ele falou assim ousadamente: eu não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou, em o nome de Jesus Cristo Nazareno. Levante e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16 fala que nós somos o templo do Espírito Santo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Amém, queridos? Nós vemos aqui a primeira menção de um milagre que aconteceu na igreja primitiva. Há poucos dias atrás, em Atos dos Apóstolos, nós víamos discípulos acuados, discípulos que estavam num cenáculo orando, e a cidade não tinha conhecimento deles. A cidade não sabia que eles estavam lá. Mas diz que num determinado momento, porque eles foram neste lugar para buscar a face deste Deus maravilhoso, eles foram neste lugar clamar a este Deus que pode transformar situações em graça. Quantos acreditam nisso? Eu sempre falo, o Senhor, Ele não é refém de situação alguma, mas Ele pode transformar qualquer coisa. E eles estavam ali, e diz que o Espírito Santo desceu com poder e graça, e todos eles foram cheios, uma plenitude poderosa, algo intenso, maravilhoso, tomou conta da vida desses homens. E este Pedro que nós vemos aqui parece ser outro Pedro. Este Pedro, ele se levanta diferente daquele Pedro que andava nos evangelhos com Jesus, que até duvidou de Jesus, que negou Jesus, mas agora ele é protagonista de algo tremendo, algo maravilhoso que está acontecendo na porta do templo. Ou seja, ele é a resposta para uma vida que estava totalmente desacreditada. Talvez você entrou aqui desacreditado, talvez você entrou aqui sem esperança, mas eu quero te dizer, querido, Jesus é a esperança. Jesus é a esperança. Fora de Jesus só há desespero. Fora de Jesus só há desespero, querido. E nós podemos ver aqui então aqueles que eram os menos prováveis, o Senhor Deus usa para coisas tremendas. E nós vemos aqui então estes dois homens, e nós podemos tirar algumas lições destes homens, que nós poderíamos falar que eles eram discípulos imparáveis. Temos alguns discípulos imparáveis aqui. Imparáveis. Nós vemos o quanto eles sofreram. Eles foram ameaçados,
eles passaram uma noite na cadeia aqui, depois uma próxima vez eles apanharam, mas eles eram imparáveis, porque eles sabiam para quem eles estavam trabalhando, eles sabiam para quem eles estavam fazendo tudo aquilo, e nós precisamos ter consciência para que nós fomos chamados. Nós somos chamados, queridos, para manifestar a glória de Deus aonde quer que nós estejamos. Você foi chamado, você foi um escolhido, você foi chamado, nós fomos chamados. E talvez alguém diga aqui: ah não, pastor, mas eu não consigo, existem situações na minha vida que me impedem. Quero dizer que nada pode te impedir além de você. Eu gosto muito da história de um grande homem de Deus chamado John Bunyan. Ele escreveu O Peregrino, que é o livro mais lido depois da Bíblia. Sabe onde que ele escreveu esse livro? Quando ele estava preso. Ele passou muitos anos preso por pregar o Evangelho, e naquela cadeia ele escreveu esse livro, que foi um instrumento de Deus para que muitas pessoas reconhecessem Jesus como Senhor. Ele estava numa cadeia. Nós podemos ver a vida do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, quando os historiadores dizem que provavelmente Paulo tinha recebido uma carta de Timóteo, chorando, porque ali o apóstolo Paulo fala no versículo, 2 Timóteo 1, 4 ou 5, que fala assim: eu vi as tuas lágrimas, e são muitas as lágrimas que você chora, porque ali era um tempo de perseguição. Nero começou a primeira perseguição oficial contra os crentes, e provavelmente o Timóteo, que era o pastor sênior da igreja de Éfeso, a maior igreja daquela época, estudiosos dizem assim que provavelmente mais de 40% da cidade, estava debaixo do pastoreio de Timóteo. E depois, quando começou a perseguição, Timóteo começou a perder membros da igreja. E se você ler um pouquinho mais para frente, Timóteo até fica um pouco envergonhado de quem é o apóstolo Paulo, porque ele estava preso. Mas o apóstolo Paulo, ele recebeu essa carta, e ele escreve uma outra carta, que é a 2 Timóteo. Ele fala assim: filho, eu faço menção todos os dias, eu não paro de falar sobre você para o Senhor. E eu fui estudar aquela palavra que fala sobre menção. É uma palavra que é a mesma palavra para monumento, ou seja, filho, eu estou construindo diante de Deus, no Santo dos Santos, monumentos ao teu respeito. Eu estou construindo memórias diante de Deus. Então dá a ideia, aquela palavra dá a ideia que aonde Deus olha, ele via monumentos e memoriais de Timóteo. Ele via Timóteo, por favor, pai, responda Timóteo, por favor, pai, fortaleça Timóteo, por favor, pai, restaure a vida de Timóteo. E nós vemos que a oração funcionou, amém, queridos? Nós vemos que a oração funcionou. E eu ouso dizer, como disse John Wesley, Deus não faz nada senão em resposta à oração. Deus não faz nada neste mundo senão em resposta à oração. Quer uma intervenção de Deus na tua vida? Comece a orar. E alguém um dia me perguntou assim: pastor, será que Deus responde todas as orações? Eu falo: claro que responde. Em alguns momentos é não, em alguns momentos é não, mas eu sempre digo assim: na oração, ou Deus responde, ou Deus responde mudando o cenário, ou Deus muda o teu cenário, ou Deus te muda. E na maioria das vezes, quando nós oramos, Deus nos muda, nos torna mais resilientes, nos torna mais complacentes, nos torna mais resilientes, mais fortes, mais pacientes, mais amorosos. Essas são as respostas de Deus em oração para as nossas vidas. Pastor, mas tem algumas orações que Deus não responde? Claro que tem. Tiago 4,3 fala assim: vocês muitas vezes não recebem porque pedem errado. Porque pedem errado, pedem para desfrutar do seu bel prazer. Mas querido, em nome de Jesus, seja um homem de oração, como foi o apóstolo Pedro aqui e João. Eles viram uma situação, eles enxergaram uma situação, e nós podemos tirar algumas características dessa situação ao qual eles viveram. Nós entendemos aqui que para sermos resposta, nós precisamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, olhar, observar, amá-las,
Muitas pessoas chegam em mim e falam: pastor, eu não dou muito certo com pessoa não. Eu gosto de cuidar de animaizinhos. Eu também amo animaizinhos, queridos. Mas Jesus ama pessoas. Quantos creem nisso aqui? Jesus, ele é apaixonado por pessoas. Jesus, ele tem um coração voltado para a vida das pessoas. E nós precisamos, a exemplo de Jesus em Mateus 9,36, que fala que quando ele viu as multidões, ele se compadecia delas. Ele se compadecia dessas pessoas. E diz aqui que Pedro e João, eles se compadeceram. E diz ali no versículo 4, eles fixando nele, naquela pessoa, o olhar, eles declararam: olha, aquilo que eu tenho eu te dou, aquilo que eu tenho eu te dou, aquilo que está em abundância no meu coração eu te dou. Talvez você diga: ah, pastor, mas eu não consigo amar as pessoas. Pede para Jesus. Esse é um bom tópico para você orar. Senhor, me ajuda a amar as pessoas como o Senhor ama, me ajuda a amá-las, me ajuda a investir nelas. Eu creio, querido, eu creio que assim como a missão de Jesus é resgatar o ser humano do pecado para si, a missão do diabo é destruí-las. Mas nós precisamos falar assim: Jesus, eu me levanto com o Senhor, assim como o Senhor foi manifesto neste mundo para desfazer as obras do maligno. Senhor, eu também quero, Senhor, me tornar manifesto, Senhor, para desfazer a obra do inimigo na vida das pessoas, em nome de Jesus. Eu me disponho. Quando se dispõe a amar pessoas aqui, levanta a sua mão e fala assim: Senhor, eu quero amar as vidas, eu quero cuidar de vidas. Às vezes nós achamos que trabalhar para o Senhor, eu vou tocar guitarra, eu vou pregar, eu vou tocar violão, eu vou, enfim, fazer tantas coisas, limpar. Não, queridos, o maior serviço que nós prestamos a Jesus é amá-lo de todo o coração e amar as pessoas como Ele ama. Amar, está vendo o desafio? Não é de qualquer jeito, mas amar como Ele ama. Segundo, para sermos resposta, precisamos refletir a pessoa de Jesus. Refletir a pessoa de Jesus. A imagem de Jesus é revelada às outras pessoas a partir de nós. Lá em Mateus 5,13 fala que nós, eu e você, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E se nós não cumprirmos o que nós fomos chamados, para nada servimos. E o interessante é que fala que quando os homens veem essa luz resplandecendo em nós, eles glorificam ao nosso Pai que está nos céus. Eles glorificam ao nosso Pai a partir da resposta que você dá ao chamado de Jesus que você tem nele. Quando vocês recebem isso e querem isso, para sermos resposta, precisamos compartilhar não o que as pessoas querem, mas o que elas precisam. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E era isso que aquele homem precisava. Ele achava que ele precisava de prata e de ouro, mas Pedro viu: ele precisa de Jesus, ele precisa de Jesus, ele precisa do Senhor. E eu sou o canal de Deus. Então, em nome de Jesus, ele fala assim: em nome de Jesus desse Senhor, o Nazareno, anda. Em nome de Jesus, o Nazareno anda. E diz que ele deu um salto e ele entendeu. Ele já começou a louvar a Deus, ele começou a engrandecer o Senhor. Queridos, como é lindo quando nós vemos pessoas nascendo de volta, nascendo no Senhor e reconhecendo quem Cristo é. Eu não sei se você fica muito feliz. O filho alegra a casa quando nós vemos bebês espirituais. Nós ficamos felizes. Nós ficamos com o nosso coração cheio de gratidão ao Senhor, porque Deus, vale a pena o Senhor fazendo, o Senhor Deus, as suas maravilhas, porque nós sabemos que se alguém pode se render a Jesus é somente através da pessoa do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo precisa de instrumentos. Quantos são instrumentos de Deus aqui neste lugar? Às vezes nós falamos assim: Senhor, eu quero ser um instrumento afinado nas tuas mãos, eu quero ser um instrumento afinado, usa-me, Jesus. Quantos já disseram isso para Jesus? Usa-me. Se você não disse, você está em falta, querido. Usa-me, Senhor. Mas você sabia que um violão desse, um instrumento desse, para que ele esteja afinado, no braço do violão tem mais de 60 quilos? Alguém tem mais de 60 quilos aqui? Levanta a mão.
uma corda 0,10, né? Talvez você não entenda de violão aqui, mas uma corda 0,10, que é uma das mais leves. Então quando você vai afinar aquele instrumento, você coloca a corda, e para que ele tenha um som gostoso, você precisa colocar no diapasão. Então você começa na mizinha, você vai apertando até dar, né, o peso necessário, dar a pressão necessária para que alcance essa nota. Depois tem uma corda Si, que é um pouquinho mais grossa, e aquela corda Mi, ela já exerce mais de 5 quilos no braço. E você coloca uma Si, e você vai apertando, já aqueles 5 já soma com quase 7, então já são 12 quilos. Daí tem uma corda Sol, que é um pouquinho mais grossa, e você vai afinando, e a última corda é um Mizão. Então se você faz o cálculo, dá mais de 60 quilos no braço do violão. E se o violão não estiver bem regulado, ele empena. Então se você ousa dizer assim: Senhor, me ajusta o teu diapasão, me ajusta o diapasão do céu, o Senhor, ele vai exercer uma pressão de glória sobre você, uma pressão de graça sobre você, queridos. Mas tudo aquilo que o Senhor manda para você não é maior do que em Cristo a possibilidade de você resistir. Você pode, em nome de Jesus, você consegue, nós sabemos disso. Então, para que você seja a resposta, você precisa, e eu preciso ter atitudes diferenciadas. Olha diferente para as pessoas. Quando você chegar amanhã no teu trabalho, olha diferente, olha com o olhar de Cristo de amor, não que você nunca olhou, mas olha diferente, repara nela e fala assim: puxa, esse querido precisa tanto de Jesus, essa mulher precisa tanto de Jesus, esse patrão precisa tanto de Jesus, que adianta às vezes ter tanta coisa e não ir para o céu, que isso traga desespero. Tenha atitudes diferenciadas. Sabe, certa noite eu recebi uma chamada, eu e o Nelson vai se lembrar disso. Nós recebemos uma chamada, e nós fomos na casa de uma irmãzinha, que o marido dela tinha acabado de tirar a vida. Lembra dessa, Nelson? Estava lá eu e o Nelson era líder do setor dessa irmã querida, ela continua conosco, pensa, uma irmã amada, e o marido não era evangélico, não era cristão. Então ele, desespero, tirou a sua vida, e estava lá eu e o Nelson. E num determinado momento, quando veio a perícia e eles levaram o corpo, eu olhei para o rostinho da irmã assim e falei assim: irmã, você quer que eu limpe o banheiro? Ela, com lágrimas nos olhos, ela fez assim para mim. Eu falei: ô Jesus, vamos junto, eu, Jesus e o Nelson. Lembra dessa, né, Nelson? A gente chegou naquele banheiro, a gente abriu a porta, um banheiro pequeno. Eu falei: não pode caber tanta coisa dentro de uma cabeça. Foi triste, irmãos, mas a situação era terrível. Daí começou eu e o Nelson limpar. Lembra, Nelson? Tem uma luva? Tem saco plástico? Tem papel toalha? Tem. E a gente começou a fazer aquela limpeza. E aquela irmã, eu creio que ficou marcado no coração dela: uau, esses homens me amam de verdade, eles me amam de verdade. Foi uma atitude diferenciada, tanto que até hoje ela nos honra como poucos, Então que eles tenham atitudes diferenciadas, para com as pessoas mostrem o amor de Cristo. Alguém já disse assim, que o poder era de Cristo, mas a mão que levantou o homem era de Pedro. O poder é de Cristo, mas a mão que o Senhor quer usar para gerar resposta na vida das pessoas é sua. E eu queria te perguntar: quantos querem estender, levantar as mãos para Jesus e falar: Senhor, Deus, me afina, Senhor, me usa, Senhor, com atitudes diferenciadas neste mundo que precisa da Tua luz, precisa da Tua graça, precisa da Tua misericórdia. Talvez você fale assim: ah, pastor, mas eu sou tão limitado. Quero te contar uma história. Existe uma história de alguém chamado Joni Eareckson. Não é Sony Erickson não, tá? Joni Eareckson. Ela, quando era nova, ela sofreu um acidente. Ela foi mergulhar num rio, e o rio era muito raso, mas ela não viu, e ela bateu a cabeça e ela ficou tetraplégica. E ali correram com ela
para o hospital, e ela não tinha noção do que tinha acontecido com ela, até que ela se conscientizou: puxa, nunca mais eu vou andar. A medicina não dava respostas para a cura dela naquele tempo, até hoje talvez não dê. E o que ela fez? Começaram a levar ela para os cultos da Kathryn Kuhlman, né, que era uma das mulheres que mais se movia nos dons de cura naquele momento, naquele tempo. Ele disse que ela participava dessas campanhas de cura e nada acontecia. Nada acontecia. Ela começou a ficar revoltada com Deus. Mas ela começou a ler a Bíblia, ela começou a ler os Evangelhos, ela começou a ler como Jesus interagia com as pessoas. E resumindo, ela não foi curada, mas ela diz assim: graças a Deus. Na biografia dela fala assim: graças a Deus eu não fui curada, porque eu encontrei algo melhor do que a cura. Eu encontrei a salvação em Jesus Cristo. E ela começou a perguntar para Jesus: mas Jesus, o que o Senhor pode fazer com uma pessoa tetraplégica? O que o Senhor pode fazer para que essa pessoa também marque a sua geração? Daí ela começou a escrever cartas e a fazer pinturas com a boca. Pinturas com a boca. Entendeu? Aí lá colocavam ela e ela começava a escrever e fazia. E aquilo começou a ser difundido. Ela começou a mandar carta para as pessoas. E pessoas começaram a se converter a Jesus por causa da vida dela. Pessoas começaram a se entregar a Jesus por causa da vida dela. Hoje ela tem ONGs, ela tem institutos que prega a palavra. E querido, milhares de pessoas reconheceram a Jesus e reconhecem a Jesus por causa do ministério de alguém que encontrou satisfação em Cristo. Ela é a resposta de Deus. Ela é a resposta de Deus para milhares de pessoas. Então, querido, não tem desculpa. Coloca diante do Senhor as tuas debilidades, as tuas vulnerabilidades. Fala: Senhor, é isso que eu tenho, é isso que eu sou. O Senhor quer usar, o Senhor quer me usar. Então eu estou aqui, Senhor Deus. Eu me entrego ao Senhor. Eu me entrego ao Senhor. Eu queria que pudéssemos nos ajoelhar nos nossos lugares. Que você pudesse se ajoelhar no seu lugar e dizer assim: Senhor, usa esse instrumento que eu sou. Usa esse instrumento que eu sou. Regula a minha vida. Regula a minha vida, Senhor. Afina a minha vida conforme o diapasão dos céus. Afina-me, Senhor. Deus, que saia da minha vida, Senhor Deus, um som que agrade o Teu nome, um cheiro que agrade o cheirar do Senhor. Nós te louvamos, Senhor Deus, por cada vida que está aqui. Nós te louvamos, Senhor Deus, por cada um que está dizendo: usa-me, Senhor, como resposta. Usa-me, Senhor, como resposta para essa geração. Usa-me, Senhor, como resposta, Senhor Deus, de intimidade contigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós colocamos essa igreja, Pai. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor quer acelerar o processo de entendimento nas nossas mentes, ó Pai, de quem nós somos, Senhor, de como devemos andar nessa terra. Deus, refletindo a glória do Senhor. Deus, em nome de Jesus nós abençoamos cada um que aqui está e declaramos, Senhor, Deus, que os olhos do entendimento sejam abertos para que possamos compreender a esperança da nossa vocação em Cristo Jesus. Nos entregamos a Ti, Senhor. Nos entregamos a Ti. Manifesta-se, Deus, o Teu poder nas nossas vidas poderosamente, no nome de Jesus. Tu tens o nosso coração, Senhor. Tu tens o nosso coração. Tu tens o nosso coração. Sim, Pai. A Tua luz, Senhor, acendeu o nosso coração. Eu pude ver. Sim. O Senhor está fazendo com que escamas dos olhos caiam aqui nessa noite, para que
você veja aquilo que o Senhor quer da tua vida, para que você ouça o clamor dos céus com relação àquilo que o Senhor tem, o direcionamento que Ele tem para a tua vida. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Nós cremos.